Quem é o povo do príncipe que há de vir, que está registrado em Daniel 9, a partir do versículo 26. Hoje você vai entender toda a profecia de Daniel acerca desse povo. Vamos falar do futuro, mas teremos que ir ao passado. Lá no ano 530, mais ou menos, entender o que foi dito por Daniel, atravessar a história e chegarmos no exato momento que esse povo do príncipe se manifestou sobre a terra e tudo que está relacionado às profecias do fim. Então, convido você a ficar juntinho comigo para entender o povo do príncipe que é. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar de profecias que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas aí vamos passo a passo para você entender a visão que Daniel tem, o que ele vai entregar a partir do que o Senhor lhe mostra e o resultado da profecia. Você vai perceber como a profecia, ela inicia, ela se desenvolve e ela termina. Tudo se encaixando perfeitamente, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Então vamos entender rapidamente a palavra de Deus hoje. E aí vamos aqui no versículo 9 de Daniel, a partir do 26, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, preste bem atenção, que é aqui que nós vamos desenvolver o nosso vídeo de hoje, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. Então, até aí, queridos irmãos, nós vamos parar aqui para entender essa passagem, porque vai falar que há um povo de um príncipe que ele vai destruir a cidade e o santuário. Então, lá no ano 530, Daniel, ele é levado para a Babilônia cativo. Então, ele está no cativeiro. E Jerusalém e o santuário, nesse momento, está totalmente destruída, porque foi destruída por Babilônia. Então, não há templo, não há santuário, não há cidade, está tudo em ruína. E eles vão ficar nesse cativeiro 70 anos. Tenta me acompanhar aqui, irmãos. 70 anos. E eles estão nesse cativeiro. Quando esse servo de Deus, chamado Daniel, está no cativeiro, Deus vai começar a incomodá-lo e chamar a atenção de Daniel, que o prazo do cativeiro na Babilônia seria 70 anos. E o prazo está terminando e ele começa a orar a Deus, e ele começa a buscar a presença de Deus. E nesse momento aqui, Deus está trazendo uma grande revelação para Daniel. Mas nós vamos ficar só nesse pedacinho, porque a revelação é muito intensa. E dentro dessas revelações que o Senhor está dando a Daniel, ele vai dizer que o templo, ele vai ser restaurado ali, ele já sabe que ele vai ser restaurado aquele templo, mas esse templo vai ser destruído. Deus está falando para Daniel que esse templo que vai ser construído ali por Esdras, Neemias, ele vai ser destruído mais uma vez. Pensa bem que Deus é esse. O templo de Jerusalém. Jerusalém está destruída. Esse rapaz chamado Daniel está no cativeiro e Deus está falando, olha, vai ser restaurado, mas vai destruir. Vai ser destruído de novo. Para os judeus é um baque muito duro e muito difícil. Mas Deus estava revelando que seria destruído mais uma vez. E para Daniel, Deus vai falar quem vai destruir e em que momento vai ser destruído esse templo que será construído de novo. E aí ele diz assim, olha Daniel, esse templo aí vai se levantar. E aí o Senhor vai dizer para Daniel quando esse templo vai ser destruído, ele vai ser preciso. Ele diz, olha só Daniel,
saindo a ordem, né, para a construção do templo que foi destruído pela Babilônia. Vão se passar uma semana, 7 anos, e você vai aguardar mais 62 semanas. Quando terminar as 62 semanas, o que vai acontecer? O Messias será tirado. Então ele diz, quando Jesus morrer, esse templo será destruído. E aí ele fala assim, ó, o Messias será tirado e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade santa e o santuário. Então ele está dizendo, após a morte do Senhor, o templo vai estar de pé. Quando ele morre, o templo será destruído, e ele diz quem destruirá, e aí nós precisamos saber quem é esse povo do príncipe que há de vir. Foi profetizado no século 6, mas nós estamos no século 21. E para a gente entender é só a gente olhar para trás agora, porque nós já estamos com a profecia cumprida. Porque a profecia iria se cumprir depois da morte de Jesus, que o templo seria destruído. Você e eu já sabemos que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E aí a gente precisa olhar para entender quem é o povo do príncipe. Porque se você sabe quem é o povo do príncipe, você vai saber que mais tarde virá um príncipe que vai tentar governar o mundo inteiro. Se eu mato a charada de quem é o povo do príncipe que há de vir, eu mato a charada de quem será o príncipe que vai governar nos últimos dias, do príncipe que há de vir, que vai governar sobre todo mundo. E aí muitos vão se perder aqui nessa passagem. Por quê? Para entender isso, eu preciso da história. Porque as pessoas dizem, mas Deus ficou um período em silêncio. Mas Deus ficou em silêncio porque existem registros históricos. É só a gente buscar nos registros históricos e a gente desvenda esse pedacinho aqui. E aí a gente precisa ir para a história para saber quem é o povo do príncipe, para saber quem é o príncipe que vai governar todo mundo, e ele será um anticristo. E aí a gente vem para a palavra para entender. Queridos irmãos, Daniel profetizou a segunda destruição do templo. Ele diz que será após a morte de Jesus. Ele diz quem destruirá a cidade santa e o santuário no século 6. E aí, queridos irmãos, a destruição do templo foi no Império Romano. E tendo sob o comando Tito, o general, que era filho do imperador Vespasiano. Isso tudo você vai encontrar no livro de história, simplesmente assim. Tito, ele era responsável para conter a grande revolta judaica que se deu ali mais ou menos em 66 depois de Cristo. Então o que a gente entende? Que o templo e a cidade ela foi destruída no ano 70, tendo o Império Romano domínio sobre aquela terra santa e Tito como general combatendo. Então foi Roma que destruiu tudo. Mas precisamos ir nas entrelinhas, porque a gente precisa ter certeza desse assunto para dizer da onde vem o povo do príncipe, ou melhor, da onde vem esse príncipe. Então a gente vai ter que detectar agora quem é esse povo. Então todo o livro de história vai dizer que o general Tito ele vai comandar essa destruição de Jerusalém, esse massacre, onde vai terminar com o templo queimado em chama. Mas aí, para nós aqui que estudamos a Bíblia, precisamos de um contexto mais amplo, porque aí a gente vai entender melhor a profecia bíblica. E entender que o exército não era formado só por soldados romanos. Irmãos, é muito importante para a gente entender que o exército ele era formado por legiões recrutadas em diversas províncias do Império Romano, inclusive regiões ali do Oriente Médio. Havia muitos soldados ali do Oriente Médio mesmo, ajudando nessa conquista. Muitos daqueles que compôs o exército romano, eles não eram sequer romanos. Eles eram chamados auxiliares, vindos de áreas recém-conquistadas ou até mesmo aliados a Roma.
Esses homens que faziam parte das legiões que auxiliavam o Império Romano, eles passavam a ter prestígio, ganhavam até cidadania, então isso era muito importante. E a gente está vendo que essa legião vai compor o exército, vai compor o exército romano. Ali as principais legiões eram da Macedônia, das legiões fretenses, haviam legiões que vinham de origem de base síria, tinha os apolinares, que tinha sua sede ali, no Oriente. Então, queridos irmãos, o segredo está em entender quem são esses povos. Esses povos que vão compor as legiões e vão combater para destruir o templo e toda a cidade. Aí está o segredo. Então, olha só, queridos, da onde esses soldados são recrutados. Samaria, Síria, Arábia e até mesmo Judéia. Era um exército romano multicultural. Isso era uma estratégia ali dos romanos. Pegavam soldados de diversas regiões, porque aí ficava mais difícil para que eles se aliassem ou houvesse rebelião. Então isso já era estratégico dos romanos. Então o que tem que ficar claro? Que havia uma legião comandada pelos romanos. E essa legião, ela vai entrar na batalha para destruir Jerusalém e toda a cidade. E aí a gente encontra isso nos escritos de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele vai colocar perfeitamente. Ele diz que Tito, ele tenta impedir que essa destruição seja feita, que não seja destruída um templo daquele. Na verdade, aquele templo poderia ser até usado para botar outros deuses. Ele vai tentar impedir, mas o ódio dos povos foi tão grande que eles destruíram mulheres, eles destruíram o templo, eles incendiaram o templo, eles saquearam, eles destruíram ali um número muito grande de pessoas. Porque esse acontecimento, esse cerco, foi numa época próxima da Páscoa. Então a cidade estava cheia, porque era uma festa de peregrinação. E essas pessoas ficaram presas ali, até os que vieram de fora ficaram presos, porque foram cercados. Então Jerusalém naquele momento se vê cercada e destruída completamente. E aí a gente vai ver a diáspora, porque os povos vão ser espalhados, os judeus vão ser espalhados por mundo inteiro, e ali acaba-se Jerusalém, acaba-se o templo, e eles só vão voltar lá em 1948 agora, para a restauração do templo, para a restauração de Jerusalém. Então, o que foi predito por Daniel, isso aconteceu. Daniel falou que o templo seria destruído depois que Jesus morresse e seria destruído pelo povo do príncipe, o príncipe que há de vir. Então, o povo que destruiu, de acordo com Flávio Joséfo, foi os povos ali do Oriente Médio, que já tinha uma rixa muito grande com Israel, já vem de batalha, e você vê hoje claramente essa batalha, então você já entende mais ou menos. É um ódio que se carrega há muitos anos, é um ódio que se carrega há milênios, então difícil de destruir. Então naquele momento, os povos, os soldados, né, as legiões que eram compostas de soldados ali do Oriente Médio, vão destruir completamente a cidade, o templo. Flávio Joséfo diz que quando os sacerdotes, os levitas, viram o templo queimando, eles se jogaram dentro do fogo e morreram queimados ali, tentando salvar. E se o templo queimava, eles queimaram junto com esse templo. E ele diz que foi uma cena horripilante. Foi uma cena horrível. Então, mesmo que Tito tentasse impedir para que o templo não fosse destruído, o templo seria destruído, porque Daniel já tinha profetizado que o templo seria destruído. E 40 anos após a morte de Jesus, o templo foi totalmente destruído, e hoje o que nós estamos vendo ali em Jerusalém é apenas muro.
E o que é mais interessante é que o povo que destrói o templo, dele sairá no futuro um príncipe. E o mais interessante é que o povo do príncipe que há de vir já destruiu o templo, que foi ali do Oriente Médio, os povos do Oriente Médio, que tem essa rixa muito grande com Israel, então destruíram o templo. E futuramente, um príncipe desse povo irá reinar, governar e tentar destruir mais uma vez Israel e governar mundialmente. Então, tudo está dentro das Escrituras e tudo, como você pode ver, está indo dentro dos conformes. O povo do príncipe que há de vir está próximo e ele é do Oriente Médio. Espero que você tenha entendido essa palavra. Fique com ela até o próximo vídeo, se Deus quiser.